Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estou aqui para dar as minhas considerações sobre o capítulo, hoje, no capítulo 11, né, do livro Esposa e Mãe. E o capítulo esse que, um capítulo grande, um capítulo extenso, porém um capítulo muito rico em experiências, em ensinamentos e em direções para nossas vidas, algo que tem vindo de encontro com o desejo do coração de Deus Pai para nossas vidas, para que possamos crescer como, primeiramente, como filhas de Deus, como filhas do Abba, como mulheres, como esposas, mães e cidadãs, né? É isso que o Pai espera de nós. E eu, nesse momento, peço ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que ministre em seu espírito, assim como ele tem ministrado no meu espírito também, de uma forma clara, de uma forma leve, de uma forma que realmente traga cura e transformação. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E peço agora ao Espírito Santo que me capacite a falar com vocês, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo já no início desse vídeo, eu gostaria de pedir para você curtir, para você compartilhar, para você comentar esses vídeos, porque tem, graças a Deus, Deus tem nos dado bons conteúdos, conteúdos excelentes, que eu já tenho tido testemunhos de transformação de vidas, transformação de lares, né? E eu sei que quando a gente faz isso, o YouTube ele vai entender que o vídeo é importante e ele vai nos ajudar também nessa projeção aí. E quando alguém procura um vídeo para assistir, procura algo, ele sempre vai pelos comentários. Se os comentários forem bons, a pessoa vai se interessar. Então, eu gostaria que você fizesse isso, né? Nem é por vaidade minha, nem não quero elogios. O que eu realmente quero é potencializar tudo aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor tem confiado em nossas mãos para que possamos fazer. E se cada um fizer a sua parte, com esse trabalho formiguinha, a gente vai conseguir chegar cada vez mais longe, em nome de Jesus. Vamos lá? O título deste capítulo é Deixe que Deus construa a sua casa. Há um tempo atrás, eu tive uma experiência com a palavra do Senhor que eu fiquei assim, maravilhada, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, por esse ângulo, né? Nunca tinha olhado. Lá no livro de Provérbios diz assim que a mulher sábia ela edifica. O que é edificar? Edificar é construir, levantar, né? Fazer uma edificação, construir algo, né? E eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo, não consegui fazer um estudo a fundo ainda, foi algo que veio ao meu coração. Eu sei que foi o Espírito Santo que me deu essa interpretação, nesse entendimento. Também não me lembro se eu compartilhei isso no capítulo anterior, porém, eu acho que vale a pena nós falarmos um pouco sobre isso, porque vai dentro do contexto do início do capítulo que a autora coloca aqui, né? E aí diz lá que a mulher sábia, ela edifica. E eu lendo e meditando neste versículo, por que eu estava lendo e meditando nesse versículo? Porque muitas mulheres chegam até a mim e dizem assim, pastora, mas eu não acho justo. Por que tem que ser eu a orar primeiro? Por que tem que ser eu e a igreja primeiro? Por que tem que partir de mim, né? E aí eu, orando em cima desse versículo, analisando, o Espírito Santo mostrou para mim. Aí eu falei, peraí, o que diz a palavra de Deus sobre edificadores, né? E eu fui analisar os versículos que eu já sabia, por isso que eu falo que eu não fiz um estudo a fundo ainda e não consegui fazer. E aí eu percebi que o Senhor, o Deus Criador, o Deus Pai, Ele colocou a mim e a você, mulher, nós, mulheres, no mesmo patamar, presta atenção, nesse sentido, tá? De construir, do que o próprio Deus e o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala lá nos Salmos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, é papel do Senhor edificar a casa. Está dizendo ali da construção sólida de uma casa, de uma vida, né? E aí, a palavra de Deus também diz que quando nós oramos em línguas, por exemplo, o Espírito Santo edifica a nós mesmos. Né? Em uma das vertentes de orar em línguas é o Espírito Santo edificar a nós mesmos. Aí eu falei, gente, olha que maravilha! Deus Pai e Deus Espírito Santo nos deu essa tarefa de edificar, a mesma tarefa que é atribuída a eles. Ou seja,
para nós mulheres, eu me senti extremamente privilegiada, eu me senti extremamente importante em olhar para esse versículo, em olhar para essa realidade dessa forma, coisa que eu não tinha prestado atenção. Então, mulher é assim, é de extrema importância, de extrema alegria para nós, pelo menos deveria ser, nós termos essa responsabilidade de edificarmos o nosso lar. Então, não importa se somos nós as primeiras que vamos, que vai orar, que vai levar os filhos para ir para a igreja, que vai no domingo, vai ser as primeiras a se arrumarem para ir para a casa do Senhor, que vai ser aquelas que, né? Não importa. Porque, claro que o ideal, esse é o papel do homem, ser o sacerdote de casa, mas nem toda casa tem um sacerdote ativo, e aí ninguém vai fazer nada, vai se perder, vai que Deus fique lá em algum lugar, na minha casa não. Então, nós precisamos entender a importância dessa tarefa que o Senhor nos colocou, de edificarmos o nosso lar. Quando nós entendemos isso, e quando nós olhamos para isso como sendo um privilégio e não um fardo, o que acontece? Todas as mudanças que o Espírito Santo ele traz até nós, como esse livro é um livro de mudanças, é um livro assim que eu vejo assim que a autora ela foi realmente inspirada por Deus para ensinar a mulher a ser mulher, segundo a palavra e o projeto de Deus para nós. Porque nós vivemos uma sociedade machista, isso desde a queda de Adão e Eva, né? Foi ensinado que a mulher era um ser de segunda classe, que era um ser inferior. Enfim, em algumas culturas as mulheres eram tratadas como sendo animais de estimação, o mesmo valor que se dava em um animal de estimação era o valor que se dava à mulher, enfim, os absurdos, que Deus não concordou com isso. Isso não é o projeto de Deus para nós mulheres. No entanto, que quando a gente vai ver Jesus, ele começa o seu ministério, né, restaurando ali o valor da mulher. Quando você vai ver Maria Madalena, quando você vai ver, né, as outras discípulas, própria Maria, Marta, né, enfim, não quero entrar nesse mérito agora, mas a gente vê Jesus restaurando o valor da mulher, tentando mostrar aquela mulher adúltera. Então, Jesus tentando mostrar qual é o verdadeiro valor, qual foi o propósito da criação da mulher, né? Então, quando a gente entende isso, a gente vê que não é uma simples responsabilidade, mas é um privilégio que o Senhor nos concedeu de sermos edificadoras do nosso lar. E nós estamos estudando para ter essa sabedoria. Nós estamos estudando e lendo esse livro para termos esse entendimento e para fazermos o nosso melhor dentro daquilo que Deus Pai escolheu para que nós fizéssemos e vivêssemos, né? Então aqui a autora fala de Hebreus que Deus é Deus quem edifica a casa e ela está trazendo essa casa como sendo as nossas vidas, né? Também fala do Salmo 139, aí você pode falar para mim assim, mas pastora, se lá no Salmo 139 diz que Deus, está escrito no livro do Senhor todos os nossos dias, antes mesmo de nós existirmos, e olha que maravilha, você e eu, nós existimos muito antes da concepção do relacionamento dos nossos pais, porque Deus nos criou nele, e eu ainda falo que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo de bom que nós precisamos para sermos boas mães, boas mulheres, boas esposas, já está aqui dentro, porque nós fomos gerados no Pai, nós fomos, né, gerados no céu. Então, vai muito além do relacionamento dos nossos pais. Por isso que não importa muito a maneira que nós nascemos. Se foi fruto de estupro, se não foi, se foi fruto de um adultério, isso não importa para Deus, né? É claro que isso traz marcas na vida de uma pessoa, na alma de uma pessoa, mas quando a gente entende e recebe Jesus, isso passa a não ter mais significado, passa a não ter peso na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos de volta ao Pai, de volta à nossa verdadeira identidade, que é o Pai. Então a Bíblia fala aqui, lá em Salmo 139, que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Aí você fala para mim, mas peraí, o meu sofrimento, a traição que eu sofri, os abandonos que eu sofri, tudo isso também estava no livro de Deus? Eu quero dizer para você que não. O Senhor tem dias perfeitos para mim e para você. Só que o mal, né, como eu disse, desde Adão e Eva, o mal ele foi ganhando espaço nas famílias, ele foi ganhando terreno nas casas, né? E isso foi afastando cada vez mais a humanidade de Deus Pai, a humanidade de Deus. E aí nós passamos a acreditar em mentiras, passamos a ter lixos emocionais e espirituais sendo depositados dentro de nós.
Por que nós precisamos crescer? Por que nós precisamos aprender da palavra? Por que nós precisamos nos aprofundar? Justamente para fazer essa troca, para que o lixo que foi depositado dentro de nós, para que as mentiras que foram depositadas dentro de nós, né, sejam jogados fora e aquilo que é de bom, que o Pai sonhou para nós, que o Pai depositou lá no nosso âmago, lá no nosso espírito, né, possa ganhar força e sair para fora e frutificar naquilo que o Pai tem para nós. Amém? Isso é um assunto que a gente pode se aprofundar um pouco mais para frente, tá? Então, eu entendendo isso, eu vou entender que eu não estou sozinha nessa caminhada. Eu vou compreender que em qualquer etapa da minha caminhada que eu estiver, né, se eu confiar no Pai, se eu realmente buscar dele e nele, eu vou ter chances de mudança, eu vou ter chances de crescimento. Então, Deus não criou ninguém para chegar até aqui e desistir. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não encontram força, não encontram coragem, ou porque lutou um pouquinho e já está cansado, ao invés de descansar, prefere desistir, né? Então, eu quero falar para você, Deus investiu em você. Deus investiu em você tempo, Deus investiu em você pessoas, Deus investiu em você dinheiro. Dinheiro, pastora? Sim. Se os seus pais não tivessem o mínimo de recurso para te dar alimento, para te dar roupa, para te dar abrigo, você não estaria viva. Então, Deus investiu em nós, investiu no nosso crescimento. E, principalmente, Deus investiu o sangue de seu Filho Jesus por nós, para nos garantir a vitória. Porque é através do sangue de Jesus que nós somos lavadas e somos justificadas. Por isso que a Bíblia fala que muito podem ser efeitos a oração de um justo ou de uma justa, vamos colocar aqui, né? Que somos mulheres. Por quê? Nós não somos justos por natureza, não temos condições de ser. Mas, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e clamamos para ser lavadas no sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica e nos justifica. E isso nos permite, de novo, termos comunhão com o Pai, porque a palavra de Deus fala que o pecado separa o homem de Deus, e Deus não tem comunhão nenhum com o pecado. Então, nós precisamos ser lavadas no sangue de Jesus para voltarmos a ter contato com Deus Pai, né? Porque Ele é santo e não tem contato algum com o pecado. Me entenderam? Também é assunto para, né? Que tem bastante assunto aí, mas só para você entender que Deus Pai investiu em nós desde o nosso nascimento. Não é por acaso que estamos vivas, não é por acaso que estamos de pé, não é por acaso que estamos aqui nesse grupo, estudando esse livro, estamos juntas, caminhando juntas. Deus tem um propósito muito lindo em cima disso. Só que nós precisamos acreditar. Nós precisamos vou colocar aqui, né, dar uma chance ao Espírito Santo para que ele ministre em nós. Como que nós vamos fazer isso? Aprendendo e colocando em prática. Se eu não colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, vai ser difícil. Por quê? Primeiro, nós não vamos ser mais ignorantes, porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas nós não podemos viver em ignorância, né? Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento daquilo que nós devemos fazer e não fazemos, aí já somos desobedientes, já somos rebeldes, e aí fica perigoso. Mas enfim, não é isso que eu quero falar agora, né? Então, aqui diz que quando nós reconhecemos a nossa verdadeira identidade no Pai, nós temos, assim, a nossa mudança de vida. Nós já temos uma chance de estarmos caminhando de uma forma diferente, né? Então, uma coisa que ela colocou aqui que eu achei bem interessante é a questão da comparação. Não é justo nós nos compararmos com ninguém, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu ritmo, cada um tem um propósito diante de Deus, cada um teve um tipo de infância, um tipo de família. Então, não existe espaço para comparação em momento algum. Ah, porque fulana tem e eu não tenho. Quando a gente trabalha por coisas, tem espaço para comparação. Ah, a fulana trocou o carro, a fulana trocou o celular, a fulana fez plástica, né? E eu não, e eu preciso fazer, e vou trabalhar para isso. Quando a pessoa trabalha por futilidades ou por coisas materiais, apenas ela tem espaço para comparação. E isso mina a autoestima da pessoa, isso mina as forças da pessoa, porque não é esse o propósito de Deus. Agora, quando eu entendo que eu tenho uma verdadeira identidade no Pai e tudo que eu buscar nele, no tempo certo ele vai conceder, no tempo certo as coisas vão começar a acontecer, eu vou tirar essa questão de comparação, porque eu não estou trabalhando por coisas, eu estou trabalhando por valores. E aí,
muda de figura, né? A minha autoestima não vai ser abalada quando alguém receber alguma coisa. Eu não vou ter inveja de quando alguém conquistar alguma coisa. Pelo contrário, eu sei que eu estou no meu processo, eu sei que estou no meu caminho e no tempo certo, se Deus puder confiar em mim, né? Ele vai me entregar o que eu desejo, porque é gostoso também conquistar coisas, mas a gente não precisa trabalhar para isso, porque a Bíblia fala que quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas, e quando fala demais coisas, é tudo mais, né? Tudo que existe, seja material ou imaterial, o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Então, é buscar o Senhor. E em Pedro 5, 1 Pedro 5,7 diz que ele, lançando sobre ele toda a nossa sociedade, porque ele tem cuidado de nós. Não fala que ele vai cuidar. Quem é esse ele? Jesus, né? Não fala que ele vai cuidar. Fala que ele já tem cuidado de nós, e tem mesmo, porque se não fosse a graça e a misericórdia dele, nós não estaríamos vivas, não estaríamos de pé. Só você olhar para o seu passado e ver quanta tristeza, quanto você já passou, né? Estamos de pé, temos coragem de prosseguir, então o Senhor tem cuidado de nós. E quando nós entendemos isso, nós vamos tirar a comparação, nós não vamos trabalhar apenas por coisas, estou repetitiva agora, né? Mas nós vamos trabalhar por valores, por aquilo que não se compra, né? E Deus vai acrescentar em nossas vidas, porque Ele vai ver que Ele pode confiar em nós. Quero fazer uma pergunta para você. Hoje, o Senhor pode confiar em você? Você está digna de confiança do Pai hoje? Você tem obedecido o que Ele tem passado para você? Para nós? Nós precisamos pensar nisso. Porque às vezes a gente quer, às vezes faz de Deus como se fosse um dono de um supermercado, né? Vai orar só para pedir, não lembra de agradecer, não lembra de dar graça, não lembra de nada, só para pedir, né? Deus não vai confiar, né? Ele quer ele quer um pouco mais de nós. Né? Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa fé, Ele quer a nossa fidelidade, principalmente a nossa lealdade, né? E aí, uma outra coisa muito importante que nós precisamos, assim, grifar mesmo no nosso coração não é justo você comparar o seu filho com ninguém. Ah, porque o filho de fulano tem a mesma idade, estuda na mesma escola e é mais inteligente do que o meu. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é justo. Não é justo. Se não é justo com adultos, não é justo com ninguém. Se você não gosta de ser comparado com ninguém, você acha que isso não vai machucar o seu filho, não vai ferir a autoestima dele? Cada um tem a sua história. A sua criança é única. O seu filho, a sua filha são pessoas únicas, assim como você também é. E Deus tem uma história para cada um. Deus tem o tempo certo para agir na vida de cada um. E cada um tem o seu propósito. Amém? Eu costumo dizer que não existe pessoas deficientes. Não existe mesmo. Por exemplo, eu não lembro agora o nome da pessoa. Temos um campeão brasileiro aqui na Paralimpíadas que ele não tem os braços e ele nada extremamente bem. Eu tenho 2 braços, já fiz 1 ano de natação e não consegui aprender a nadar. Aí quem que é deficiente? Eu ou ele? Né? Então não existe deficientes, não existe, né, existe limitações, mas limitações foram feitas para a gente superar, para a gente, e uns vão ser boas em algumas coisas, outras em outras, enfim. E quando nós acreditamos, quando nós cremos, quando nós pegamos a verdade da palavra de Deus para nossas vidas e temos consciência, trabalhamos a nossa consciência de que nós somos filhas de Deus, somos filhas de Deus Pai, somos os filhos do Abba. A autora ainda colocou um versículo aqui que eu acho maravilhoso, que fala dos lírios no campo. Está lá em Mateus 6,25, que diz assim: olha os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, e eles se vestem com uma glória, né, de uma forma majestosa, de uma forma gloriosa. Assim é Deus na nossa vida. Esses dias eu tive uma experiência que a minha filha mais velha, ela ia viajar, e ela tinha comprado a passagem de avião na promoção por R$ 120, assim, super barato, assim, algo assim que, né? E a passagem de ônibus para ir até São Paulo estava mais caro do que a passagem de avião que ela tinha conseguido comprar. E ela reclamando: nossa, a passagem é muito cara, muito cara. Aí eu falei para ela assim: filha, deixa eu falar uma coisa para você. Não reclame, não fale que a passagem está cara. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, o Abba, o nosso Deus Pai, Ele é o nosso provedor. Diz a palavra de Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Então, tudo que nós precisamos financeiramente falando e tudo mais, vem dEle. Ele é o dono de todas as coisas, né? Tudo é por graça que Ele nos dá e nos concede. Até o ar que respiramos. Se Ele não conceder para nós, nós estamos, né, secas, porque não existe onde comprar ar. Então, eu falei para ela: filha, não reclame porque está cara, porque o Deus que provê, Ele vai prover o caro e Ele vai prover o barato, porque para Ele não tem diferença, e a nossa provisão vem dEle.
né? A gente trabalha assim, a gente vai lá, no caso, né, ela tem 2 empregos, ela atende como psicóloga, ela também é mestre gelateira lá no gelato, né? Porém, se Deus não nos capacitar a fazer isso, nós não vamos conseguir ganhar um centavo com nada. Tudo é graça. Então eu falei, Deus que provê o caro, ele vai prover o barato. O que provê o barato vai prover o caro, porque para ele não tem isso, não tem essa diferença de preço, né? É nosso posicionamento para que ele possa nos abençoar. É isso que nós precisamos entender. Amém? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Deus tem tanta coisa para falar, né, no nosso coração. Deus tem tanta coisa para ministrar na nossa vida. Enfim, é maravilhoso o que Ele tem ministrado. Eu tenho ficado assim cada dia mais extasiada com o crescimento que Ele tem prometido para nós e feito em nós, né? E nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos, a gente tem aprendido aqui, Deus nos ensinando, né? Ele quer nos dirigir, Ele quer nos colocar nos lugares altos que Ele tem preparado para nós, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. E uma das coisas que eu vejo na palavra de Deus, acho que já estou antecipando aqui, é a questão da obediência. Muita gente, quando fala que nós precisamos obedecer, ela leva a obediência para o lado punitivo ou para o lado restritivo, ou seja, Deus quer me punir, né? Por alguma coisa, por isso eu tenho que obedecer, eu não sou capaz, eu não sou, né, inteligente bastante, enfim, acha que Deus está querendo punir. Ou o lado restritivo, Deus não quer que eu faça nada, Deus não quer que eu ande com as próprias pernas, e na realidade não é. A obediência que Deus nos pede, ela é para proteção, né, para a nossa preservação, para a nossa proteção e para o nosso crescimento. Então, quando Deus fala para nós, filho, não faz isso, faz aquilo, Ele quer nos proteger de nos machucarmos mais ainda, de fazermos as coisas com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento e errar lá na frente, a gente se arrepender. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? E Ele quer nos proteger e Ele quer fazer com que cresçamos. Por quê? Lembra do livro lá do Salmo 139, que Deus tem um livro na presença dEle, que está escrito todos os nossos dias? Pois é. Quando Deus fala para nós obedecermos, o que Ele quer é trazer aqueles dias que Ele planejou, que Ele sonhou para mim e para você, para os dias atuais, que são dias de paz. Lá no Jeremias 29 diz assim, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, quer dizer, o que Ele pensa de mim, de você, pensamento de paz, de prosperidade, né, de alegria, e por aí vai. Então, quando Deus pede para nós obediência, para que nós pratiquemos a sua palavra, é para isso, porque Ele quer dar para nós o que nós tanto sonhamos ou que precisamos. Não é verdade? Então, quando Deus nos pede obediência à sua palavra para praticar aquilo que nós temos aprendido, é para isso. E eu estou vendo muitas mulheres, conheço muitas mulheres que a gente vai e ensina, mas ela se sabota. A gente vai e ensina, mas ela não pratica. Porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo. Ei, o Senhor está tratando de nós. O Senhor está tratando de mim e de você. E aqui nós vemos que quando nós aprendemos a realmente a deixar Deus operar, a obedecer a Deus, né, a falar menos e a obedecer mais. Uma coisa que é difícil para a mulher é ficar quieta. Ou bicho para reclamar, ou, né, para lutar pelos seus direitos, mulheres parece que são eternas vítimas. E um pouco é mesmo, né, por conta da sociedade machista que a gente viveu aí e tem vivido há muitos anos, né. Então, mulher, ela tem que falar, ela tem que ter razão, ela tem que impor, ela tem que alguém tem que ouvir. Vamos ser sábias. Vamos buscar de Deus essa sabedoria, né? E para que nós possamos viver realmente o que Deus tem para nós. Outra coisa que nós precisamos ver, que ela colocou, que julgue a si mesma e não os outros. Aprenda a olhar os seus erros, aprenda a olhar as suas falhas, aprenda a olhar para você. Porque às vezes a gente não quer mudar porque o marido ainda não mudou. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se o teu marido mudar e você continuar desse jeito, você corre o risco de quebrar o seu casamento. Você corre o risco de não permanecer nesse casamento. Então, pela graça de Deus, abra os olhos. Né? Pela graça de Deus, olhe para você. Não julgue os outros, não julgue o seu marido, não julgue os seus filhos, não julgue os seus parentes, sua sogra. Julgue você. Olhe para dentro de você com sinceridade. Não justifique os seus erros, aprenda a não justificar.
Gente, quando a gente justifica, a gente não obtém perdão, porque para perdão a gente precisa ser honesta, reconhecer os erros. Nós precisamos realmente assumir que estamos errando. Depois vamos descobrir a causa, depois vamos até, né, ver o que está acontecendo, mas não há perdão para justificativas. Ah, eu fiz isso porque ele fez aquilo, é porque fez. Ei, é errado, é errado. Tem que arrepender, tem que pedir perdão para o Senhor, tem que assumir os seus erros, você tem que assumir as consequências dos seus erros, porque muitas vezes você está colhendo coisas que você mesmo provocou, né? Você mesmo semeou coisas que hoje você está colhendo e que está sendo doloroso demais, né? Então nós precisamos analisarmos a nossa situação, quem eu sou, né? Tem mulher que torce facilmente a verdade. Tem mulher que sabe manipular, que sabe torcer. Tem mulher que esconde coisas do marido, compra coisas escondidas. Gente, isso é pecado, né? Nós precisamos prestar atenção nisso. A gente tem que ter essa sensibilidade. Tem mulher que omite erros dos filhos para os maridos, que são os pais das crianças. Ah, mas se eu falar ele vai brigar, se eu falar ele vai ser bruto, se eu falar... Ei, aqui nós já vamos aprender aqui, acho que você já leu o capítulo que fala sobre pedirmos sabedoria para Deus. Há tempo, há dia certo, a hora certa, momento certo, a palavra certa de se falar com o marido, né? Isso entra sabedoria. O que é sabedoria? Aqui a palavra de Deus fala que Deus nos dá sabedoria e inteligência, só nós pedirmos para Ele. O que é inteligência? Inteligência é conhecimento. Isso que eu estou passando para você aqui nesse vídeo é uma fonte de inteligência, uma fonte de conhecimento. Agora, sabedoria é você aprender a usar os seus conhecimentos em favor de si mesmo e em favor dos outros. Né? Então, pastor, eu não tenho sabedoria. Deus fala assim: pede para mim que eu te dou e eu vou te dar o tanto que você precisar, a hora que você precisar. Se você ficar o tempo todo, Deus, eu quero sabedoria, Ele vai te dar sabedoria o tempo todo, diz a palavra de Deus. Né? Deus não é aquele que fala: já te dei uma vez, chega, hein? Aprende a usar. Não desperdiça, não. Não é assim que ele fala sobre sabedoria, não é assim que ele fala. Ele fala quantas vezes precisar, pode, porque ele vai te entregar. Então, assim, mulher, você já sabe, não esconda coisas do seu marido. Também não seja aquela rixosa, né? Que o filho faz arte e na hora que o marido chega, não, porque fez, enche a cabeça do pai. Só de porcariada, ele não tem chance de ter um momento com o filho, porque ele fica com raiva antes de chegar perto do filho, e eu vivi isso dentro da minha casa. E meu irmão era espancado por conta disso, né? Momentos que a minha mãe não tinha sabedoria para lidar com a falta de educação, para lidar com as, né, com as artes do meu irmão, e eu vivi isso dentro da minha casa. Então, mulheres, busquem sabedoria para poder falar com seus maridos no momento certo, da forma certa. Amém? Não julgue os outros, julgue a si mesmo. A palavra de Deus tem um versículo que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, que fala, é um versículo da ceia. Então, nós precisamos aprender, né, a ser sábios, a ficar caladinha na hora que precisar ficar caladinha, porque tem hora que a gente precisa falar, mas tem hora que o quieto é o que vai ganhar, porque a palavra de Deus fala que a mulher ganha o marido incrédulo no silêncio. Então, apenas falar: Deus, eu me ajuda a ficar quieta na hora que precisar, mas não é aquele quieto de cinismo, aquele quieto de raivinha, sabe? Não, quieto de sabedoria. É o quieto sobre aquele assunto, mas as outras coisas vão continuar fluindo dentro de casa, né? Amém? Glória a Deus, né? Vamos lá. Eu adiantei o assunto aqui. Glória a Deus. E uma coisa que Deus, Ele quer de nós, que sejamos um reflexo do Espírito Santo, que sejamos um reflexo de Jesus. Tem um filme que fala, um livro, se não me engano, que fala em seus passos, em meus passos, que faria Jesus. Acho que é isso mesmo. Ou seja, aqui, o que eu estou passando hoje, o que Jesus faria no meu lugar? Nós precisamos refletir Jesus, nós precisamos nos alimentar dele, porque ele é nosso referencial de santidade, de pureza e de crescimento, né? Então nós precisamos saber, será que eu estou refletindo Jesus? Será que eu estou refletindo? Será que eu estou dando um bom testemunho? Será que... Semana passada nós tivemos uma experiência, a Ana teve experiência, ela ficou com a minha irmã no hospital, e à tarde, no momento que ela estava de acompanhante, foi uma visita lá, uma pastora. Olha, gente, eu fiquei morrendo de vergonha. Pastora, diz pastor, e é mesmo de uma cidade que não é daqui, é de fora. E essa pastora, com a minha irmã na cama, tinha uma outra paciente junto no quarto, que eram 2 leitos na cama. E essa mulher chegou lá e ficou mais de 1 hora falando alto, sendo inconveniente falando alto.
e ainda fazendo fofoca de uma fulana lá da igreja dela que tinha traído o marido. Eu acho que a minha irmã conhecia, porque a minha irmã às vezes vai para essa cidade. E falando, e falando, e falando, e falando, e de repente ela começou a falar mal do PT mais alto. E a outra família, outro casal que tava lá, e a mulher que tava com uma crise de enxaqueca horrível, mas o marido... A minha filha falou que a cara deles, assim, ó, era vontade de, sabe? Só que eles foram muito educados. Mas a minha filha chegou aqui em casa, assim, horrorizada. Falou, mãe, como que pode uma pessoa envergonhar a igreja? Como que pode a pessoa não saber o seu lugar, seu posicionamento? Gente, onde está a sabedoria nisso? Não teve delicadeza, não teve, né, respeito. Porque quando você vai fazer uma visita, você tem que fazer visita, você tem que conversar baixo, você tem que falar de assuntos que realmente sejam agradáveis. Agora, uma pessoa dentro de um quarto de hospital, numa hora de visita, sabe, assim, a pessoa operada ali, gente, não teve sensibilidade, sabedoria para nada, e não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer isso, mulher, Deus quer você sendo sábia, sendo alegre, sendo, né, sabendo se comportar em todos os momentos, em todos os ambientes, dentro da sua casa, fora da sua casa, na sociedade. É isso que Deus tem para nós, né, em nome de Jesus, tá? Fale com Deus sobre os seus problemas. Oração, mulher que não ora, não sei o que ela tem para passar, porque mulher fala muito, e mulher tem a incumbência, a tarefa da mulher, a principal tarefa da mulher é cuidar do emocional dos filhos. No entanto, que quando a criança cai, ela não corre para o pai, ela corre para a mãe, né? Quando ela está com dor, né? Na maioria das vezes é assim, né? Esse é o natural. Claro que existem algumas exceções, mas se a mulher não ora, se a mulher não fala com Deus, não fala com o seu Criador, aquele que a projetou, eu não sei de onde ela vai tirar sabedoria, eu não sei de onde ela vai tirar palavras para ser amável, para educar um serzinho, vamos assim dizer, um novo ser humano que Deus confiou a ela. Então, é falar com Deus, sabe? Falar mais aqui, ó, do que falar aqui, ó. Porque uma mulher que o marido chega em casa, ela já começa problema, reclamação. Ela não está tendo aqui esse diálogo com Deus. Ela não está falando com Deus. Porque quando a gente fala... gente, eu falo tão pouco aqui em casa, às vezes no carro, numa viagem, eu falo muito pouco, quase nada, né? Mas com Deus eu falo muito, tenho esse hábito de orar bastante em línguas, então acho que eu já falei tudo com Deus, e aí depois sobra, né? Eu fico relaxada e consigo conversar o que é preciso realmente conversar, né? A gente tem que realmente entender sobre isso, né? Então, nós temos aqui um modelo de oração, faça uma agenda de oração, é um conselho que ela deu. Por que uma agenda de oração? Primeiro, para você saber por que você tem que orar, quais os motivos de oração. Depois, porque o diabo, ele realmente, ele faz a gente esquecer, gente, não adianta. Depois, para você conferir, olha, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, olha quantos milagres o Senhor já fez, né? E orar mesmo, não só colocar nome, não. Orar mesmo. Ah, pastor, tem gente que fala, eu não tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa falar para você. Mentira. Todas nós temos 24 horas no dia. É falta de prioridade, como eu falei no vídeo anterior, né? E de querer mesmo, de vontade mesmo. Porque orar, a gente ora lavando roupa, a gente ora lavando louça, a gente ora tomando banho. Nossa, quantas experiências já tive no banho, quantas palavras o Senhor já me deu no banho. A gente ora dirigindo, a gente ora... Gente, orar, a gente consegue orar sim. Ler a palavra a gente também consegue. Se deixar um pouquinho o celular de lado, se deixar um pouquinho a televisão de lado, a gente consegue sim. Ninguém trabalha de escravo aqui 24 horas por dia, né? Então a gente consegue sim, é priorizar, né? É ter, mas eu não consigo, aí já é questão de hábito. E hábito a gente só consegue ter hábito, uma rotina fazendo. Não tem outro jeito, tá? Leitura da palavra, mesma coisa. Mas eu não tenho tempo. Gente, hoje tem palavra no celular, tem palavra Bíblia em todo lugar. Então, assim, é questão de querer, de realmente fazer. Eu não entendo a palavra. Pega os versículos que a gente menciona aqui no vídeo, que a gente menciona, que tem mencionado no livro, os versículos que você ouve no culto no domingo, né? Essas devocionais que às vezes alguém manda uma mensagem para o outro. Gente, pega esses versículos e medita. E precisar, pergunta para a gente. Mas assim, o que nós não podemos é negligenciar.
é deixar para lá e arrumar desculpas justificativas. Aí não tem como Deus fazer, porque Deus ele vela para que a sua palavra se cumpra. Ele não vela para que a minha palavra, a minha vontade, a minha beleza, o meu dinheiro se cumpra. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então, a questão do alinhamento. Eu ouço a palavra, eu pratico a palavra, aí Deus tem compromisso em fazer na nossa vida. Deus não age por necessidade, porque se ele agisse por necessidade, não existiria hospital infantil. Concorda comigo? Se ele agisse por necessidade, os hospitais de idosos não estariam lotados. Porque tem gente justa ali dentro. Né? O hospital infantil não vamos nem falar, porque a maioria é gente inocente ali dentro. Então, Deus não age por necessidade. Deus age por alinhamento. Deus age por obediência. Né? Eu preciso entender isso daqui. Amém? Glória a Deus por isso. Então, fale a Deus com os seus problemas. Né? Dos seus problemas. Uma coisa que eu acho interessante também é você aprender a falar com seu marido sobre o que você está sentindo. Como que você está se sentindo? Olha, eu estou magoada, eu fiquei magoada com o que aconteceu, eu fiquei triste. Com sabedoria, com doçura, com amor. Fala, eu precisava tanto do teu abraço, precisava tanto da tua ajuda. Isso vai ajudar ele a conhecer você, porque às vezes o marido, ele foi criado por uma mãe que não deu atenção e por um pai bronco, aquele pai, né, tosco. E ele não foi ensinado a ser homem. O que era ser homem, segundo a palavra de Deus? É amar a esposa, é proteger a esposa, é ouvir a esposa. Então você, mulher, pode ensinar. Eu ensinei o meu marido, né? Nós não somos perfeitos, a gente está longe de ser perfeito. Mas algumas coisas a gente avançou. Então, quando eu tô triste, eu falo para ele, tô triste. Quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu chego para ele, olha, eu não gostei que você fez, isso, sabe? E a gente conversa sobre isso. Às vezes ele ouve, fica quieto, mas pelo menos ele me ouviu. E eu tirei também do coração. Porque quando a gente não tira do coração, cria raiz de amargura. E raiz de amargura, um dia Deus me deu uma palavra em cima disso, que vai se tornando uma árvore. E essa árvore gera frutos, e pessoas comem desse fruto. Então, existem muitas mulheres que falam mal do seu marido, que é ao contrário que a palavra diz que a mulher ela precisa louvar o seu marido. O que é louvar? É dar honra, né? Como que fala, não é só essa, dar elogios ao seu marido, né, em público, e aí a mulher, ela faz exatamente o contrário da palavra e quer receber as bênçãos de Deus. Então, não podemos fazer isso. Então, nós precisamos realmente aprender a conversar com o nosso marido. No nosso momento de intimidade, olhar no olho e falar, e não ficar, por que você fez isso? Porque com acusação, não, você vai colocar o seu sentimento. Olha, eu fiquei triste quando você fez isso. Se ele se justificar, se ele vai pedir perdão, aí o problema dele é outra situação. Isso é você ser curado e você aprender a tirar o lixo na hora que precisa. Porque a mulher que vai acumulando lixo, não fala nada para o marido, quando explode, não é justo com o marido. Porque ele não sabia do que você estava pensando, que você estava sentindo. Tá? E ele não sabia como lidar com você e você não soube como lidar. Então, uma dica para você, aprenda a partir de hoje e saber o momento certo, sabe? Saber pedir mesmo sabedoria. Olha, falar com o marido, abrir o coração para ele, porque você vai estar sendo justa com ele, tá? Senão ele não sabe nem como te tratar e você fica só... É o que eu falei, mulher, ela tem a tendência de ser a eterna vítima, né? Nossa, porque foram injustos comigo, porque meu pai foi injusto, meu marido também é injusto, ninguém me entende, ninguém me compreende, a gente se fecha nisso. E é justamente isso que Deus não quer que nós façamos. Deus quer que a gente edifique. E edificar tem que tirar entulho, quebrar paredes para construir. Então agora é o momento de você quebrar a parede do seu orgulho, né, e parar de ser uma ossa, parar de se fechar ou só se abrir com as suas amigas. Você não está casada com a sua amiga. Você precisa ser uma só carne com o seu marido. E ele não tem obrigação nenhuma de ter bola de cristal. Eu achei que meu marido tinha que ter essa obrigação, né? Então, o dia que eu aprendi que não tem obrigação de saber o que eu estou sentindo e que eu preciso expressar e falar com ele do jeito certo, da maneira certa, sem fazer disso uma briga, um cabo de guerra, eu vou estar edificando o meu casamento também. E olha, gente, faça quanto antes, porque isso dá super resultado, tá? Às vezes o marido não sabe o que fazer com essa informação. Tudo bem, deixa ele digerir, né? Mas não deixa de falar, não. Fala de novo, porque pelo menos você tirou aquilo do seu coração e ele vai estar aprendendo a conhecer você, o que te machuca e o que te agrada. Amém? Glória a Deus. Chave de ouro aqui que nós vemos também é a oração para os filhos. Orar para os filhos quando está manuseando a sua roupa, a sua cama, enfim. Orar para ele quando ele tiver uma prova, quando ele tiver um teste para ser feito. E deixar e ensinar o filho a orar também, não é orar só por ele.
o filho vai ter uma prova amanhã, por exemplo, filho, vem cá, vamos orar, vamos entregar para Deus Pai, vamos pedir para o Espírito Santo te ajudar a lembrar o que você já estudou, porque o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar do que estudou, ele não vai entregar a resposta certa para a gente, ensinar esse princípio para ele, né, e deixar claro que você ora por ele, que hora que vai ser tua prova? Nossa, nesse horário eu vou estar orando e intercedendo por você, e ore mesmo, tá? Então, isso vai edificar o que? A confiança em Deus no coração do seu filho também, né, ensine o caminho, né? No caminho, o caminho que se deve andar, né? Para o filho. Então, faça oração com ele, ore com ele, né? Ajude ele a entender que existe um Deus que se preocupa com a gente em cada detalhe. Amém? Ore pelo futuro cônjuge dos seus filhos. Isso aqui eu já faço há muitos anos. Muitos anos. Eu oro pelos meus genros. Agora eu tô falando para Deus nos apresentar, né? Porque acho que já tá na hora dele nos apresentar esses nossos genros, né? Mas eu oro por eles, eu oro pelo estudo deles, eu oro pelo trabalho deles, eu oro pela família deles. Eu não sei o que eles estão passando, porque eu não os conheço, então eu não sei se tem alguma dificuldade, estão passando por enfermidade, então eu oro, né? Sempre oro por eles. Às vezes eu tô assim, dispersa e eu lembro deles e eu oro. E eu creio que é Deus tocando para estar orando por eles. Eu sei que um dia eles vão vir e vão testemunhar, né, de momentos que eles receberam livramentos inesperados de Deus. Eu creio muito nisso. Então, ore pelos cônjuges, ensine eles também a orar pelos seus maridos, pelas suas esposas. Amém? Isso é de Deus, porque nós não sabemos quem são, mas Deus já sabe quem é. Né? E às vezes eles precisam de nós para que eles possam ser abençoados e encontrarem Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero ler aqui com vocês um trechinho que está na página 98, segundo parágrafo aí. Temos uma responsabilidade, uma grande responsabilidade para com nosso marido e filhos, que talvez não conhecêssemos antes. Nossa primeira responsabilidade é mover-nos obedientemente em direção a Deus, aprender a levantar os olhos para Ele e dizer: o que o Senhor quer que eu faça? Isso é em todo o tempo. Em todo o tempo. O que o Senhor quer que eu faça? Em qualquer situação com os filhos, na vida, né? Como quer que eu obedeça hoje? Senhor, nós mulheres temos o chamado do Senhor para obedecer os nossos maridos. Nós precisamos ser submissas. Eu sei que umas já estão avançadas nesse processo, outras estão começando, outras ainda têm medo de começar, mas esse é o projeto de Deus para nós, né? E se nós não entrarmos, não fizermos a nossa parte, como que Deus vai ter liberdade para tratar com o nosso marido, né? Então, como que o Senhor quer que eu obedeça hoje? O que há de importante para eu fazer hoje? Ajude-me a saber, a fim de que eu possa obedecê-lo. Então, a obediência, que eu falei, a obediência é para nos proteger, né? Eu tive muita dificuldade de obedecer ao meu marido, muita dificuldade, né? Vou dizer, não sou 100% ainda, não tenho vergonha de assumir que eu estou nesse processo, já avancei bastante, porque eu fazia coisas que davam na cabeça, eu ia fazer e ponto, acabou e, né, que vier a consequência, a gente resolve depois. Mas eu entendi que não é isso que Deus tem para minha vida. E a partir do momento que eu entendi, que eu comecei realmente a obedecer mais, a ser mais submissa, que eu comecei a perguntar mais para Ele, a andar mais juntos, né? Nós crescemos. Eu cresci, ele cresceu, coisas que não mudava de jeito nenhum, e aí o Senhor não concedeu graça. Então, obedecer a palavra, gente, a gente nunca vai perder, nunca vamos perder em obedecer a palavra. A gente nunca perde com o Senhor, jamais, né? Glória a Deus. E uma outra coisa que eu quero fechar aqui, né? Duas coisas, que eu preciso praticar os princípios da palavra de Deus. Eu preciso aprender a ter humildade e praticar o que eu estou aprendendo. Eu tenho que ter essa prática na minha vida, eu tenho que ter esse hábito na minha vida, senão vai entrar para um ouvido e sair para o outro. E aí, queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia do julgamento, o Senhor vai nos pedir conta. O Senhor vai nos pedir. Então eu vou parar de ler esse livro, vou parar de buscar Deus, aí Deus vai te pedir conta 2 vezes, porque você teve a oportunidade e não quis. Vale a pena, gente. Só tem a ganhar, a fazer o que o Senhor tem nos ensinado, né? Nós já falamos que esse livro é uma resposta de oração para todos que estão nesse grupo. Aquelas que estão bem ativas, aquelas que não estão tão ativas assim, mas para todas que querem
né, que estão nesse grupo, é uma resposta de oração para a sua vida, porque eu orei antes de fazer esse grupo, pedi direção de Deus, pedi, né, quem fosse participar, e o Senhor colocou você nesse grupo. Então é uma resposta de oração para a sua vida. Agora, o que você está fazendo com essa resposta de oração que Deus está te dando? Aí a escolha é nossa, né? E eu quero fechar, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que nós precisamos dar graças. E a autora fala aqui, ó, não é só ser grata, não é só agradecer por aquilo que tem, que já recebeu, mas dar graças. O que é dar graças, né? É falar, sabe? É realmente cantar por aquilo que você recebeu, é você ter mais do que gratidão, é você ter júbilo, é você ter alegria por aquilo que você tem, né? Então, assim, é uma escolha. Ah, eu não vou só, ó, valeu. E não, é se alegrar com as conquistas, é se alegrar com aquilo que tem. Ah, eu tenho um lençolzinho rasgadinho aqui, mas eu tô feliz com esse lençol rasgadinho, eu vou dar uns pontinhos aqui, né? Porque no tempo certo o Senhor vai me conceder um novo, e isso é ter graça na vida. E uma mulher cheia de graça, a graça que vem de Deus, de gratidão, que sabe dar graça, que sabe celebrar. Hoje eu tenho só arroz e o ovo, mas eu vou picar uma cebolinha no ovo, eu vou misturar uma cenoura ralada no arroz, eu vou fazer um arroz diferentão aqui. É o que eu tenho, mas eu vou fazer com alegria, eu vou fazer com graça. Isso alegra o coração de Deus, alegra o coração da família, traz ânimo, né? E vai fazer o quê? Isso vai trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, do seu lar, e isso vai realmente fazer milagres, tanto na sua vida quanto na vida da sua família, né? O Espírito Santo me fez lembrar de um testemunho aqui, eu quero ser rápida, tentar ser rápida, espero ter conseguido passar para vocês o que precisava desse livro, porque o capítulo realmente é longo, né? Eu tentei dar uma acelerada. Eu ouvi um testemunho de uma pastora, acho que é Ângela o nome dela, e ela fala que eles quebraram financeiramente, eles ficaram assim a ponto, eles moravam numa casa super boa tal, mas quebraram de um jeito que até a luz da casa dela eles cortaram, e acho que ela morava em condomínio, pra vocês terem uma ideia do baque que foi, né? E aí o marido dela estava muito mal, sem saber o que fazer, porque não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada, né? E eles tinham um padrão de vida muito alto. E ela foi orar a Deus e ela falou: Espírito Santo, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou para ela assim: ó, tira toda a sua roupa e deita do lado dele. Ela falou assim: agora? O Espírito Santo falou: é. E ela foi, tirou toda a roupa dela, deitou do lado dele e foi tentar fazer carinho com ele. E ele recusou porque ele estava muito mal. E ela continuou deitada lá, nua, cheirosinha, bonitinha, né? Do lado dele. Tava só os dois em casa. E aí dali um pouquinho aquilo despertou, né? E ele foi lá e eles fizeram amor. E ela conta que depois que eles fizeram amor, ele foi, abraçou ela, beijou ela e falou assim: era tudo que eu precisava, do seu companheirismo e da sua confiança. Já estou renovado, já não estou desanimado mais, eu sei que juntos nós vamos vencer. E foi o que ela fez, ela não falou nada na cabeça dele, ela não ficou acusando ele, ela não ficou cobrando ele, pelo contrário, ela obedeceu à voz do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo vai falar coisas que a gente vai achar absurdo, mas se é a voz dele, faça. Faça porque com certeza ele tem o perfeito para fazer na nossa vida, né? E eu nunca mais esqueci, porque ele se sentiu um homem, ele se sentiu macho, ele se sentiu valorizado. Ela como esposa, naquele momento, ela foi assim, né? O escape que ele precisava. Então, que o Espírito Santo possa nos dar esse nível de sabedoria e que nós possamos crescer como mulheres, como esposa, como mães, que realmente possamos ter graça para praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar esse vídeo, porque você vai estar ajudando, né, a palavra de Deus ir para aquelas mulheres que tanto estão orando também, assim como você orou, estão orando por ajuda. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração e traga frutos de bênção, frutos de alegria e que possamos compartilhar os testemunhos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Essa é a minha oração e eu te abençoo. Em nome de Jesus, abençoa a sua casa, abençoa seus filhos, abençoa a sua história. Em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Um abraço.